18h48, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que você já sabe, é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e telespectador, seu Manuel da padaria Favos de Mel. É com enorme prazer que recebo aqui no estúdio, neste momento, o vereador eleito Alemão do Transportes do DC. Ele que é mais um vereador eleito que passa aqui pela nossa bancada. Depois a produção vai me ajudar, mas salvo engano, já é o 9º ou 10º vereador novato que está aqui conosco. E até o final do ano, se tudo transcorrer como gostaríamos, os 14 estarão aqui conosco. Vereador Alemão do Transporte, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios do Radar de Notícias. Boa noite, André. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui novamente, agora como vereador eleito. Boa noite aos telespectadores aí, internautas do programa Radar de Notícias. Será um grande prazer responder as perguntas aí dos ouvintes. Então vamos lá, e desde já deixo bem claro aqui que, evidentemente, em razão do segundo bloco ter sido esticado para que nós pudéssemos falar com todos os detalhes possíveis do que ocorreu na Câmara e também da nossa interação, furo de reportagem do Radar de Notícias. Muito obrigado, vereador Jorginho Mota. Nós vamos com o nosso programa para além das 19 horas. Portanto, você que nos ouve e nos assiste pela TV Guarulhos, a partir das 19, te convido, venha para o nosso YouTube, Facebook ou Instagram para prestigiar a entrevista com mais um vereador eleito que nos dá a honra da sua presença aqui no nosso estúdio. Vou chamá-lo de vereador, embora ainda não esteja empossado, apenas por uma questão de liturgia do cargo. Legal. Vamos começar, portanto, vereador Alemão do Transporte, perguntando ao senhor o seguinte: o que representou para o senhor essa vitória nas urnas? Olha, André, muito importante, né? Muito gratificante, porque era a quarta candidatura minha, né? Então, é o resultado da persistência, né? E também do pessoal que acreditou, né? Nunca desistiu do Alemão do Transporte lá ser o representante deles na Câmara. Então a gente está muito feliz, né? E agora é realmente fazer um bom trabalho lá para os munícipes, os 4.799 que acreditaram no nosso trabalho, desenvolver um bom trabalho lá que eles realmente possam ser contemplados aí com a gente sendo representante deles. Vereador, o senhor é um dos 14 vereadores que estará na Câmara pela primeira vez a partir do ano que vem. Esses 14 representam 41% de renovação. O Radar de Notícias, em diversas oportunidades, tratou como provavelmente um número mais plausível de 30% de renovação, tivemos 41%. Pergunto ao senhor o seguinte: essa renovação de 14 cadeiras, 41%, o surpreendeu? Foi algo acima do esperado, aquém do esperado? E se me permite um complemento, na opinião do senhor, que tipo de recado a população de Guarulhos passou nas urnas ao renovar quase metade das cadeiras do Parlamento guarulhense? Olha, André, de fato, a renovação, ela costuma, né, ser nesse percentual aí, né, as eleições anteriores, em torno de 40% mesmo, né. É óbvio que com a mudança do sistema que teve nesse pleito que nós tivemos, a expectativa era que não tivesse uma renovação tão grande, por consequência do novo formato, né? Meio que uma obrigatoriedade dos candidatos terem uma boa votação. Nós tivemos em eleições anteriores candidatos com 2.060 votos, se não me engano, que foram eleitos, né? Para esta eleição, a votação mínima aí, acho que foi do Leandro Dourado, com quase 3.000 votos, né? E ali foi um caso do acaso. Então, a gente sabia que a votação mínima teria que ser em torno de 3.600 votos para se eleger, né? Agora, isso é consequência dessa renovação também do eleitor, né? Por mudança, André, né? Eles não quererem mais os mesmos candidatos, né? Então, apostaram em uma mudança, né? Então, esses 14 novos vereadores, eu creio que vão dar uma dinâmica ali na Câmara, né? E ser representante de fato, né? Todos com algo, por exemplo, do transporte, né? Diretamente da pauta do transporte sou eu.
Temos ali, foram eleitos 3 vereadores da pasta da segurança, né, que a gente até brincou, que é a bancada da bala, né, um delegado, um policial militar e um GCM, né. Temos também o pessoal do evangélico, né, o pastor Adalberto, enfim, algumas denominações, né, mas é isso, eu não tenho dúvida que a população ali teve o anseio da mudança e foi o que acabou acontecendo, mais de 40% de renovação. Vou aproveitar, vou pegar carona nisso que o senhor acabou de falar, desse, digamos, interesse segmentado, ou melhor, de como a expertise de vocês em determinadas áreas pode ser importante. Nós já trouxemos em outras edições aqui do nosso programa a informação sobre aquele encontro que ocorreu no restaurante do vereador Caiçara, em que houve ali uma confraternização, discutiram algumas questões, falaram muito bem da polenta, aliás, que nós estamos aguardando a polenta do vereador Caiçara aqui no nosso estúdio. Verdade. E a informação que nós temos é que para muito do que foi discutido, tem sido discutido nesses encontros dos vereadores eleitos, tem sido o interesse que cada um vai ter por determinada comissão. Então eu pergunto para você, Alemão, qual comissão você tem mais interesse? Qual comissão você gostaria de participar, seja como presidente, seja como membro? E se não for possível alcançar essa sua preferência prioritária, em qual outro segmento, em qual outra comissão da casa você acredita que poderia se encaixar para fortalecer a discussão ali no Legislativo? É legal, André. De fato, nos reunimos, né? E, inclusive, amanhã nós teremos uma outra já marcada, né? Reunião, que será no Arena 08, que é um estabelecimento da qual eu faço parte, lá no Jardim São João, para a gente tratar dessas questões aí das comissões. Eu me titularizo ali na questão do segmento do transporte, né? Então, é uma das comissões que eu tenho interesse em estar participando, né? Seja como presidente, seja como membro, mas é importante estar lá no transporte por conta da experiência, por conta do tempo que eu milito no meio do transporte. E também tenho o interesse de estar participando da comissão de finanças, né? E orçamento. Fora isso, não conseguindo alcançar uma destas duas, aí eu sou muito atuante no esporte, né? Que é uma pasta, inclusive hoje nós tivemos uma agenda, né, com o prefeito para tratar um pouco sobre o esporte aqui da nossa cidade, a qual a gente levou ele ali na sede do AD Guarulhos, o nosso presidente lá do AD, o Ricardo Agea, né? Muito obrigado pela recepção. E ali a gente tratou um pouco ali da questão do futebol, do esporte da cidade, futebol masculino, futebol feminino, a questão do AD Guarulhos está participando da Copa São Paulo, que é um celeiro, né, de revelação de atletas, né? Na última edição o AD Guarulhos não pôde participar. O ano que vem agora, para 2025, também não está prevista a sua participação, mas ali para 2026 nós já estamos abrindo a possibilidade para o AD Guarulhos estar participando da Copa São Paulo, né? Como eu falei, é um celeiro de revelação de atletas, né? Questão do Cícero Miranda, a possibilidade ali da gente estar vendo assim como o Flamengo tem lá uma permissão de uso do estádio Antônio Carlos de Oliveira, né? O AD Guarulhos também tem um espaço para que eles possam estar utilizando para jogos oficiais, né? No masculino, no feminino e na base, né? Então um pouco foi isso, né? A nossa agenda de hoje com o prefeito. Foi muito produtiva, apesar de rápida, né? Porque ele está no processo de transição. Eu já aproveito para agradecer aí a boa vontade do prefeito ter ido fazer essa agenda conosco e foi muito gratificante essa agenda, viu, André? E muito proveitosa. Se você me permite, vereador, quero perguntar ao senhor o seguinte, existe alguma tratativa para que o DC eventualmente seja contemplado com uma secretaria do governo Lucas Sanches? Porque nós temos aqui, por exemplo, pergunta da nossa audiência, se o senhor tem a intenção de fazer parte do governo Lucas Sanches, o DC que o apoiou, como que estão essas tratativas, o que o senhor pode dizer sobre, claro, o senhor não responde sobre outras pessoas, mas na sua intenção pessoal, o senhor se identifica com as premissas, com as ideias do governo? O senhor acredita que
seria um caminho natural integrar a base do prefeito Lucas? Olha, o nosso partido, ele foi praticamente o primeiro partido, se não me engano, acho que o PMB foi o primeiro partido que coligou, e em seguida o DC fez parte da coligação, e depois, posterior, o Novo, né, que é do nosso vice-prefeito Thiago Surfista, né? Então o DC ele já acreditou no Lucas logo no início, né, lá no primeiro turno. Conseguimos ali eleger 3 vereadores, né, no partido, e estamos na expectativa, né, de fazer parte, sim, do governo, né. É plausível, né, por consequência do apoio, né, que nós tivemos aí, de ter acreditado no candidato Lucas, que se tornou prefeito, juntamente com o Thiago Surfista vice. Então, a nossa expectativa do DC, dos vereadores eleitos e também dos não eleitos, né, que ajudaram a eleger 3, né, é que a gente realmente venha fazer parte da base do governo, porque a gente acredita, né, da mesma forma que a gente acreditou lá no primeiro turno, ajudamos a eleger, que a gente acredita que o Lucas realmente fará um bom governo para a cidade, né, será um governo que a população irá ser muito feliz, né, com o mandato do prefeito Lucas. Então, a expectativa nossa é essa, aguardar mesmo a transição que está tendo, e aí, posterior, a gente entrar no diálogo aí de fazer parte da base do governo, sim. Vereador, vou perguntar para o senhor o seguinte, né? Queria ouvi-lo um pouco sobre essa questão mais no que diz respeito à sua atuação enquanto vereador, decisões que o senhor pode vir a tomar enquanto vereador. A primeira delas, mais elementar, é a seguinte: entre a sua vitória nas urnas, dia 6 de outubro, e a posse, dia 1º de janeiro, há cerca de 70 dias aproximadamente. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: como está se preparando nesse ato da eleição até a posse? Como está estudando? Se tem algum assunto que o senhor admite que tem um pouco mais de dificuldade ou que requer mais atenção? Como que está sendo os preparativos do vereador Alemão do Transporte para, a partir de janeiro, assumir o mandato e exercer, fazer jus aos quase 5.000 votos que o senhor teve? É muito importante, André. De fato, eu estou me preparando, inclusive já fiz uma matrícula ali na universidade, na faculdade, né, Universidade ENIAC, para curso de gestão pública, né, para fortalecer mais o conhecimento, né, na questão da pasta, né, da vereança, me ajudar mais no conhecimento. Tenho a minha experiência no transporte, como eu falei, desde 1997 que eu sou atuante no transporte da cidade, então tenho bastante experiência nessa pasta. Mas é importante a gente buscar o conhecimento. Já também estou estudando ali o regimento interno da Câmara, né? Já peguei lá uma planilha com o atual presidente Ticiano, nós tivemos uma reunião recentemente, e ali eu estou estudando o regimento interno, ver quais são as atribuições nossas, enfim, né? Eu tive em 2013 já na vereança como suplente, né? Cheguei a assumir lá por um período de 30 dias, tenho um pouco de conhecimento já, cheguei a propor na ocasião um projeto de lei, posteriormente foi aprovado lá com continuidade dos vereadores da pasta, né, do partido. Então, assim, realmente estou me preparando, estou estudando, para que a gente realmente venha fazer um bom mandato aí, né, para a população, mas confesso para você, André, que já estamos trabalhando, mesmo sem ter assumido a vereança, as demandas já estão chegando e a gente já está fazendo os encaminhamentos, né? Onde a gente tem contato, algumas secretarias, e onde não tem, o que for da nossa alçada mesmo, de poder estar ajudando a resolver, a gente já está resolvendo. Então, a expectativa está muito boa. Antes de dar sequência aqui à nossa entrevista, só registrar que o nosso grande Rabi Kalil está aqui na audiência, manda um abraço para o senhor, diz: grande alemão, vitória merecida, bom programa pessoal. Um abraço para o corintiano Rabi Kalil. Abraço, Rabi, um grande amigo, né, que também nos ajudou ali, né, na questão um pouco da direcionamento ali do partido. Ele é um expert, né, na questão da política, né? Olha, esse aqui vai fazer tanto, essa chapa tá boa, né? Então, o Rabi, de uma certa forma, me ajudou ali, tá na direção do DC. E é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado, tamo junto, viu, Rabi?
Bom, ainda no âmbito da Câmara, vereador, queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor não tomou posse, mas quando tomar posse já será colocado diante de uma decisão. O senhor vai votar para escolher o próximo presidente da Câmara. Eu queria ouvi-lo sobre como que o senhor está enxergando essa disputa, se é que há disputa. E por que eu estou dizendo isso? Nos últimos programas trouxemos a informação de que aparentemente os candidatos estão saindo de cena aos poucos e a vitória parece ser estar encaminhada para o vereador Martello. A informação que nós temos é que o presidente Tiziano não buscará a reeleição. A expectativa de que um outro nome viesse a se cacifar poderia vir inclusive do grupo dos novatos, aparentemente até o momento não se concretizou, e o que dizem ali nos corredores da Câmara é que o vereador Martello já é virtual presidente. O senhor concorda com esse diagnóstico? O que o senhor pode dizer? Poderia, eventualmente, revelar se já decidiu em quem vai votar, se votará no Martello? O que o senhor pode nos dizer sobre essa disputa que se avizinha? Olha, eu estive com o vereador Martello, né, o qual respeitosamente o chamo de presidente, porque a consequência de já ter sido presidente, né, da Câmara. Então eu estive lá com ele, tomando um café, e conversamos, e o mesmo já me convenceu, né, de estar votando nele, no sentido de que será bom para o Legislativo e também para o Executivo. Eu não tenho dúvida que é experiente, né, muito experiente, o presidente Martello, e será um ótimo presidente, no meu ponto de vista, tá? Não tive procura por nenhum outro colega, sendo candidato. Então, como o presidente Martello me chamou, tomamos um café, dialogamos, e as propostas colocadas para os vereadores e para fazer o Legislativo caminhar bem, me convenceu e já tenho o meu voto declarado aqui, que eu irei votar nele para presidente. O senhor pode apontar qual foi talvez a principal proposta dele que o convenceu? Algo que o senhor acredita que é fundamental, que ele disse nesse café? Sim, é um legislativo independente, né? Que a gente vai ter autonomia para legislar sem ser perseguido, né? Para que a gente consiga ali colocar as nossas propostas, as nossas pautas para a população no que for melhor. Então, eu entendi que é o importante para nós ter um legislativo independente, ter um legislativo forte, e foi aonde me convenceu a declarar o voto para ele. Bom, então, diante do relato do vereador eleito alemão do transporte, é mais um que corrobora a tese cada vez mais forte de que não deve haver disputa, o cenário que se avizinha é uma candidatura única. E tudo indica que sim. Né? Tudo indica que sim, e aparentemente, se houver outro candidato, parece que a vitória do vereador Martello são favas contadas. Eu ia perguntar justamente sobre isso, então vamos dar voz aqui à nossa audiência, porque jamais não poderíamos encerrar essa entrevista sem ouvir o alemão do transporte falar, evidentemente, sobre transporte, alguém que tem vasta experiência nesse assunto. Olha o que pergunta ao senhor João Vitor Campos. Pergunta ao alemão, como vê a qualidade do transporte coletivo municipal e intermunicipal? E mais importante do que tudo isso, o senhor já tem alguma proposta em vista, engatilhada para apresentar assim que assumir o mandato? O que o senhor pode nos dizer para o segmento do transporte aqui em Guarulhos? Quem fez a pergunta? João Vitor Campos. Boa noite, João. Olha, eu digo para você o seguinte, nós fizemos muitas reuniões, né? Principalmente nos bairros da periferia, ali na região que eu mais atuo, Jardim São João, Parque Santos Dumont, Soberana e os bairros próximos, né? O pessoal tem questionado muito a questão da demora, né, do transporte. E, de fato, os passageiros eles perdem muito tempo no ponto de ônibus ali, do seu deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, em torno de 3 horas por dia. Isso é muito tempo. Então, nós precisamos realmente ter... Eu tenho como proposta aí, né,
aonde não tiver corredor, criar as faixas exclusivas, né, para que os ônibus, né, no horário de pico, ele consiga ter um aumento da sua velocidade ali, para que o deslocamento seja mais rápido. Às vezes não é por falta do ônibus, né? Tem uma quantidade de ônibus suficiente para atender a população. A questão é o trânsito, que esses ônibus ficam parados e, consequentemente, faz com que os passageiros fiquem no ponto, né? Por conta do trânsito. Então, realmente, uma das propostas nossas é implantar os corredores, né, no horário de pico, ou as faixas exclusivas, né? Aonde for possível, e aí melhorar. E uma questão que eu quero levar, uma pauta, né, é a gente fazer um estudo, né, para ver a possibilidade, porque o prefeito já colocou na sua proposta de governo, e também era uma das minhas propostas, a tarifa livre aos domingos e feriados. Incluindo a tarifa livre para todos os usuários do transporte, eu quero entrar com um levantamento, né, um estudo, para ver a possibilidade da implantação do passe livre para os estudantes e professores da cidade. Olha, eu espero que, perdão, a iniciativa do senhor dê certo, porque acho que são bandeiras muito importantes, a questão do passe livre também, essa tarifa gratuita em determinados dias e, sobretudo, das faixas exclusivas, que, embora não seja expert no caso, imagino que vai demandar um amplo estudo, porque a cidade de Guarulhos não é tão fácil mexer nas vias que já estão bastante congestionadas. Isso é verdade. Vereador, queria agradecer muito a presença do senhor. Acho que foi uma muito proveitosa entrevista. Agradeço ao senhor também pela franqueza nas respostas. Desejo muita sorte ao senhor no mandato. Dizer ao senhor o que já disse quando esteve aqui na primeira vez, que desejo sorte nessa empreitada. À época ainda era candidato, que o senhor tenha boa sorte nesse mandato. Reforçar que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Conte conosco para divulgação de iniciativas, para passar informação também, que a gente conta o milagre e preserva o nome do santo aqui no Radar de Notícias. Então, muito obrigado pela entrevista aqui e volte mais vezes, conte sempre conosco. Uma boa noite para o senhor. Fiquei à vontade para mandar um último recado também, mas agradeço em nome de toda a nossa equipe pela presença do senhor, o 9º vereador eleito que está aqui. Faltam, a produção me ajudou, o Biriba, o Veloso, o Santiago, o Caissara e o pastor Adalberto. O Biriba que estará aqui conosco no dia 18, salvo engano. Então estamos caminhando para a reta final do nosso projeto. Obrigado, vereador. Volte mais vezes. Muito obrigado, André. Obrigado aos internautas aí, os telespectadores do Radar de Notícias aí, que estiveram nos prestigiando. Dizer que estou com muita vontade de trabalhar, né, de fazer um bom mandato aí para a população de Guarulhos. E agradecer mais uma vez aí aos 4.799 eleitores, né, que apostaram, depositaram a confiança no Alemão do Transporte para ser o representante de vocês. Tá? Muito obrigado à minha família e que Deus abençoe a todos. Pode contar com o Alemão do Transporte lá na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado ao vereador Alemão do Transporte. Dessa forma, nós encerramos mais uma edição do Radar de Notícias, um programa que se estendeu um pouco, mas tenho certeza que você nos acompanhou, entregamos muita informação, muito conteúdo para você. Amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, estaremos aqui com mais uma entrevista. Dessa vez receberemos o vereador reeleito Lamé, do PCdoB, ele que vem aqui aos estúdios do Radar de Notícias. E na próxima segunda-feira, como eu já disse, depois do feriado, é a vez de Biriba, vereador eleito, mais um que estará aqui conosco. Então é o Radar de Notícias levando informação, entrevista de um jeito sério, mas também irreverente. Desejo a todos uma boa noite de quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, às 18 horas na TV Guarulhos e nas redes sociais do Radar de Notícias. Tchau, até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública, informação.